Observaram? Temos 50, então. Bastante. Eu tenho uma amiga que falou que o link não está entrando. Bem, senhoras e senhores, boa noite. Antes de iniciarmos este evento, pedimos a gentileza de sua atenção para os seguintes procedimentos. Para a emissão do certificado, cada participante deverá acessar a sala desta plataforma usando seu nome completo, haja vista que o certificado é baseado nessa informação. Fica a critério de cada participante a alteração solicitada, sendo vetada a remissão de certificados para nomes declarados incompletos ou errados. Solicitamos às autoridades que adicionem o cargo exercido junto ao seu nome completo para fins de identificação do cerimonial. Perguntas e comentários poderão ser dirigidos aos expositores e mediadores através do quadro de perguntas ou pelo chat, e quaisquer dúvidas estaremos à disposição. E a partir deste momento, pedimos a gentileza de manterem seus equipamentos no modo silencioso e o vídeo ligado até o final deste evento. Agradecemos a participação de todos neste evento. E neste momento daremos início ao webinar As Ações de Família e a Pandemia, evento promovido pela Comissão de Direito Processual Civil da OAB São Paulo. Registramos e agradecemos as ilustres presenças e participações identificadas pelo cerimonial. Como moderadora, doutora Isabel Cristina Pantaleão Ferreira, que é membro da Comissão de Direito Processual Civil da OAB São Paulo. Como expositoras, com o tema Alimentos e Execução de Alimentos, a senhora expositora, doutora Arlete Inês Aureli, advogada, doutora e mestre e professora de Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com o tema Mediação e Conciliação nas Ações de Família, a senhora expositora, doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, conselheira seccional e presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB São Paulo, mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E com o tema Visita e Guarda dos Filhos, senhora expositora, doutora Betina Lara, que é juíza da 2ª Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional da Lapa, mestre e professora da Graduação de Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com a palavra neste momento, senhoras e senhores, para a condução e mediação dos temas a serem apresentados, doutora Isabel Cristina Pantaleão Ferreira, membro da Comissão de Direito Processual Civil da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença virtual de todos aqui, parabenizar a OAB e a Comissão de Direito Processual Civil da OAB, na pessoa da nossa presidente, a professora doutora Cláudia, que tem feito aí um trabalho muito atuante e ativo nessas questões processuais, no nosso estudo do direito processual na comissão da OAB de São Paulo. Também gostaria de agradecer o convite por participar aqui desse encontro com tão brilhantes professoras, minhas professoras do mestrado, minhas professoras queridas, que muito me ensinaram nessa nossa vida acadêmica e a gente sempre tem como aprender mais e mais com elas. Também parabenizar a organização da OAB pelo evento, nesse importante tema que hoje em dia está aí no nosso dia a dia, nessa fase extremamente delicada que nós estamos atravessando, não só aqui no país, mas como o mundo todo. Então, o tema proposto para a gente conversar um pouco com as professoras é a respeito das ações de família nesses tempos de pandemia aí que nós estamos vivendo, né? Em primeiro lugar, então, para a gente iniciar, a professora doutora Arlete vai falar um pouco para a gente, então, como apresentado dessas ações de alimentos e a execução de alimentos nos temas de pandemia. Eu gostaria, professora Arlete, se a senhora pudesse iniciar, comentar um pouco sobre essas decisões, principalmente uma decisão proferida no STJ, no habeas corpus número 568021, que, na época, então, do início da pandemia, determinou a prisão domiciliar dos devedores de alimento. E aí, se a senhora pudesse também falar um pouco, se considera essa medida adequada, em razão não só da própria pandemia, mas também daquela recomendação do CNJ, de número 62/2020, que fala das medidas preventivas
a propagação, então, do novo coronavírus, como diz a ementa da recomendação. Então, professora, por favor, sem mais delongas, para não tomar muito tempo de vocês, com a palavra. Arlete, o seu microfone ativar, por gentileza. Desculpa, gente, esqueci. Então, boa noite a todos, eu ia dizendo, todos que estão nos ouvindo, pela internet, e também aqui as minhas queridas amigas. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês, para a gente discutir esse tema que é, no meu modo de ver, tão importante, tão necessário nesses tempos de pandemia, né? Então, discutir qual foi o impacto que essa pandemia causou em relação às ações de família. E então, acho muito importante o tema e também quero dizer que é prazeroso estar aqui na presença das minhas amigas, eu as considero assim. Tanto a Cláudia como a Betina são minhas colegas professoras da PUC, mas também eu as considero como minhas amigas. Nós temos uma afinidade muito grande, não só em relação ao direito processual, mas também na nossa vida. E então é muito prazeroso estar com vocês aqui, vendo que a gente está impossibilitado de se ver, né, pessoalmente, então sempre é muito importante. E também estou muito feliz de estar participando junto com a minha eterna pupila, que eu considero como minha filha mesmo, minha filha postiça, minha filha do coração, Isabel Pantaleão Ferreira, a quem eu muito admiro. E então é muito importante também estar participando desse evento com você, que é mais que minha amiga, é minha filha, né? Então, respondendo à sua pergunta, aliás, uma pergunta muito importante, eu primeiro gostaria de esclarecer que, para responder essa pergunta, se seria adequada essa medida para não alastramento, né, da pandemia entre os presos, que para os devedores de alimentos fosse determinada, então, a prisão domiciliar. Eu penso que, para a gente entender a adequação ou não dessa medida, primeiro nós precisamos entender que tipo de obrigação é essa, né? Então, há muita confusão, não entre nós, operadores do direito, mas principalmente entre os leigos, né, a respeito do sentido dessa prisão, né? Ela é, na verdade, uma prisão civil, ela não é uma prisão criminal. Ela não advém da prática de um delito, por exemplo. Então, isso quer dizer que ela não é uma sanção. Ela não é uma medida subrogatória, no sentido do Estado substituir a vontade do devedor e, com isso, propiciar o cumprimento da obrigação. A natureza dela é coercitiva. Então, o que nós queremos com essa medida? Não é que o devedor realmente seja preso. Nós queremos que ele tenha tanto receio de ser preso que ele venha cumprir a obrigação. Então, ela tem esse caráter psicológico mesmo na essência dela, né? Porque é uma execução indireta. O que a gente quer é o cumprimento da obrigação, é que os alimentos sejam pagos. Então, primeira coisa que a gente tem que entender em relação a esse tipo de prisão é que ela só funciona para aqueles que podem pagar e, na verdade, não pagam porque não querem. Então, já de cara a gente já sabe disso, não vai funcionar para quem não pode pagar. Mas eu quis deixar claro mesmo que ela não tem um caráter sancionatório, né? Então, muitos já estão aí discutindo e dizendo, então a gente vai tirar todos os presos da cadeia por causa da pandemia. Não é isso. Se trata, sim, de uma obrigação que é especialíssima, tanto é especialíssima que é a única hipótese que nós vemos a determinação de prisão em relação a uma dívida, e ela protege, na verdade, ela está ligada a essa obrigação com a própria proteção ao direito à vida. Então, por isso que nós podemos relativizar o nosso direito fundamental à liberdade para a decretação dessa prisão. E, por conta disso, a gente tem que fazer uma análise muito especial também. A gente pode perceber que no Código de Processo Civil já existe a previsão de que essa prisão pode ser domiciliar
se na localidade onde o preso tiver que ser retido, não tem ali uma cela especial só para os devedores de alimentos. Ele nunca vai ser misturado aos demais presos, né? Então, me parece que naquele momento de início da pandemia foi sim uma medida benéfica, estava se pensando em conter, né, o alastramento da pandemia. Mas a própria decisão que foi tomada inicialmente, primeiro houve uma recomendação e depois houve uma decisão que foi citada pela Isabel, em que ficou decidido, a pedido da Defensoria Pública, que veio a intervir no processo, que essa medida fosse concedida para todos os presos de todo o Brasil, em relação à dívida de alimentos. Então, é isso que nós temos hoje, essa decisão vale para todo o Brasil. Mas eu quero comentar com vocês que a gente tem um projeto de lei, o 1179, que está para entrar em vigor. Ele já está aprovado, está faltando só a sanção. Já era para ter entrado em vigor essa semana, mas ainda não aconteceu. E nessa lei, nós vamos ter a previsão, no artigo 15, de que deve ser determinada a prisão domiciliar até o dia 30 de outubro para esses presos devedores de alimentos. Então, é uma questão que vai surgir, né? Enquanto é apenas uma determinação judicial, pode ser que nós tenhamos aí posições diferenciadas, outras determinações, como a gente teve, por exemplo, um outro recurso especial em que foi determinada não a prisão domiciliar, mas se entendeu que seria mais benéfico se fosse determinada a suspensão da prisão, o que é perfeitamente possível, porque o artigo 313 do Código de Processo Civil, ele prevê a possibilidade de suspensão do processo quando nós estivermos frente a um caso fortuito ou força maior. E é bem o caso, né? Se não for a pandemia um caso de força maior, né? Então, essa decisão me parece mais benéfica e adequada se nós pensarmos também na proteção ao credor de alimentos, né? Por quê? Qual seria a diferença aí? Nós teríamos uma diferença em que, na suspensão, o devedor ainda não cumpriu a prisão, e quando terminasse a pandemia, aí sim ele passaria a cumprir a prisão. Já na questão da prisão domiciliar, o preso já estaria em casa cumprindo a prisão domiciliar. E isso talvez retire um pouco da força da medida coercitiva, porque em casa todos nós estamos, né? Pelo menos até esse momento, a maioria de nós ainda está fazendo a quarentena. Então, seria uma situação igual a todas as pessoas, e isso talvez faça com que a prisão perca um pouco a sua força. Mas, eu fico pensando, se nós vamos ter se esse projeto de lei for realmente sancionado e entrar em vigor, será que as decisões judiciais poderão ir contra o que está determinado na lei e continuar determinando suspensão no lugar de prisão domiciliar? Eu tenho cá minhas dúvidas. Na decisão que deu o efeito para erga omnes, né, para todos os devedores de alimentos, constou que era para determinar a prisão domiciliar, mas isso não impedia que o judiciário vislumbrasse outras possibilidades mais benéficas, como é o caso da suspensão. Então, abriu um pouco a porta para outras determinações. Mas na lei não, está dizendo que é para decretar a prisão domiciliar mesmo. Então, eu não sei se com a lei os juízes poderiam, o judiciário poderia fazer de outra forma, né? Então, essa é uma primeira questão que nós temos aí para discutir em relação a esse impacto da pandemia, né? Além disso, eu penso que, com relação à pandemia, nós tivemos muitas ações revisionais de alimentos. Então, é preciso também fazer um comentário sobre isso, né? Será que
o fato de ter a pandemia já seria um fato notório para alguém requerer ao juiz a revisional de alimentos? Eu entendo que não, porque não é porque ocorreu a pandemia que a pessoa sofreu alguma alteração na sua remuneração. Então, isso precisa ser analisado caso a caso. Teve profissões que não sofreram nenhum impacto de diminuição de salário, nada disso. E nós já temos outros casos que as pessoas foram demitidas, sofreram decréscimo nos seus salários, então o juiz precisa analisar. Se for esse o caso, precisa sim decretar a revisão de alimentos, o que é permitido pelo artigo 515, inciso 1, inclusive pelo próprio Código Civil, né? É possível decretar a revisão dos alimentos nesses casos em que não há mais aquela mesma possibilidade de manter o valor para aqueles alimentos. E também pode ser feito o pedido, ao contrário, do credor de alimentos, né? Dependendo do que aconteceu em relação à pandemia, novas despesas surgiram, foi preciso, por exemplo, comprar um computador para assistir às aulas em casa. Então, em relação a tudo isso, é preciso também verificar. Pode ser que o pedido de revisão venha do credor. Então, de um lado ou de outro é permitido. Agora, nós precisamos também saber o seguinte: nós só vamos fazer a revisional de alimentos se nós já temos alimentos fixados e que nós vamos, então, precisar de outra ação para discutir. Mas se nós ainda estamos dentro de um processo em que a gente está discutindo ainda a fixação desses alimentos, já foram fixados alimentos provisórios, mas não ainda os definitivos, pode-se apenas fazer uma simples petição para fazer esse requerimento, né? Então, requer ao próprio juiz da causa para que faça uma revisão nos provisórios e não propriamente em relação aos alimentos definitivos. Então, me parece que não se pode falar que nessa revisional de alimentos nós vamos poder, só com base nela, só com base na pandemia, já querer a revisão. O juiz vai ter que analisar, então, caso a caso. Acho que esses são os dois aspectos mais importantes que a gente tem para falar nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui inicialmente, né, para o nosso debate. Então, eu vou devolver a palavra para a Isabel, para as considerações das minhas colegas, e depois a gente pode voltar aqui com mais algumas questões a respeito disso, né, Isabel? Isso mesmo, professora. Muito obrigada aí por abrilhantar aqui as nossas discussões com as suas importantes reflexões. Queria só pedir licença para agradecer as suas palavras e demonstrar que eu tenho total gratidão a você desde a época da faculdade. E se hoje eu estou aqui justamente e somente por conta do seu sempre incentivo e seu carinho comigo, que eu também te considero como uma mãezona, como a gente se chama. Passando e agradecer também as suas lições de sempre. Muito obrigada. Se a gente tiver, se os participantes tiverem questões para a gente discutir mais adiante, quando acabarem as explanações, por favor, mandem aí na caixa de mensagens. Para a gente continuar, então, o segundo tema com a professora doutora Bettina, ela vai nos brindar um pouco agora com a questão das visitas e das guardas dos filhos, né, professora Bettina? Então, na sua opinião, fala um pouco para a gente, por favor, como é que a senhora acha que agora, nesses tempos de pandemia, qual seria o impacto, então, nas ações, nas relações familiares, principalmente, nessas questões de guarda, então, guarda para um dos pais, até guarda compartilhada, ou então no aspecto do convívio desses pais com os filhos, e as fixações de visita, já que a gente tem esse problema agora de distanciamento social. Com a palavra, professora doutora Bettina, por favor. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Alete e Cláudia, queridíssimas amigas,
a Leti tem razão, a gente não estamos mais nos encontrando na sala dos professores da PUC, então acho que ela resolveu nos convidar, né, Cláudia, para participar desse encontro, que assim a gente consegue debater, a gente debate, né, na PUC, muitas coisas, eu participo de vários cursos a convite delas, né? E também dizer que, para mim, é sempre uma honra estar na OAB de São Paulo, agora de forma virtual, mas faço muitas palestras na OAB, tenho um carinho imenso, e até porque participei, né, fui integrante da OAB de São Paulo durante 10 anos, né? Eu fui advogada durante 10 anos, né? Sou juíza agora há quase 23 anos, mas durante 10 anos participei. Então, é sempre uma honra para mim estar participando de eventos da OAB. Isabel, obrigada pela mediação. E vamos ao tema. Qual é o grande impacto, né, desse isolamento social imposto em decorrência da pandemia? É que ele é justamente... o isolamento vem ser o contrário do que a gente sempre tem buscado nas controvérsias familiares e na solução dessas controvérsias quando um casal separa e tem filhos menores, né, no exercício do poder familiar. O que se busca e o que é o ideal? Né? Que com a separação do casal conjugal, né, não ocorra a separação parental e os filhos possam continuar convivendo, né, com a mãe familiares maternos, o pai familiares paternos, né, mantendo um vínculo afetivo, né? O que se quer é que o filho, né, continue recebendo o afeto e os cuidados, tanto do pai como da mãe e respectivos familiares, né? É a manutenção desse vínculo afetivo. E o que acontece agora, né? Com isso, né? E além disso, também o afeto, né? É importante a gente ressaltar que já há alguns anos, né, vem sendo considerado um valor jurídico, né? E o princípio da afetividade, junto com outros princípios, né, devem pautar as decisões judiciais, né? Então, o afeto aí tem total importância hoje nas questões, né, nas decisões de família. E agora o que acontece, né? O afeto mata. A proximidade, o toque, o carinho, as demonstrações afetivas, né, podem matar aquelas pessoas que a gente mais ama, que são os familiares, porque através, né, de beijos, abraços e carinhos, nós podemos ter a transmissão do vírus, né? Então, a regra é fique em casa, não se desloque, não se aproxime de outros familiares, né, principalmente idosos, e que aqui, no nosso caso, são os avós, né, desses filhos de pais separados. Então, gente, sinceramente, impacto mais doloroso e sofrido eu não consigo ver, porque afeta, enfim, diretamente a emoção e os sentimentos, né? Ainda mais para nós, né, brasileiros e povos latinos, que temos, né, no toque, no abraço e no beijo, essa demonstração de afeto, né? Tem em outras culturas, né, o toque, eles não têm essa cultura do toque, né, na demonstração. Então, para nós, eles são mais distantes e mais frios, e talvez estejam agora conseguindo lidar um pouco melhor, né, com essas questões, né? E o direito de família, então, justamente é o ramo do direito que, né, ligado à vida das pessoas, aos sentimentos e à alma do ser humano, né? E aí, no meu modo de ver, então, agora, né, falando da questão da guarda, a solução dessas questões de guarda e convívio, né, tem que levar em conta, com certeza, o risco à saúde, né, não só da criança, mas a criança como o adolescente como um transmissor, né, na hora que ele, se tiver um convívio presencial, né, nas duas casas, né, ele pode transmitir, né, não ele se contaminar e transmitir, mas também a gente tem que cuidar com a manutenção justamente desse vínculo afetivo e, no máximo possível, tentar aí um convívio presencial, né, quando possível, né? Na verdade, a gente está se deparando com a questão que nós, operadores do direito, nos defrontamos muitas vezes, que é equacionar direitos fundamentais, né?
porque o artigo 227 da Constituição Federal estabelece, que impõe ao Estado, à sociedade e à família assegurar à criança o direito à vida, à saúde, mas também à convivência familiar, né? Entre outros direitos. Então, sempre é aquela a ideia, né? E aí nós temos de colocar uma questão importante, né? Nós tivemos decisões, né, no começo da pandemia e agora a gente já está entrando, né? Estamos completando os 3 meses, né? Então, no começo da pandemia, surgiram muitos pedidos, né, de suspensão desses convívios em razão desse medo, né, dessa contaminação, enfim, né, desse perigo aí da transmissão do vírus, né? E muitas decisões foram nesse sentido, de imediatamente suspender o convívio sem o contraditório, né, decisões liminares, presumindo de que, com a presunção de que o convívio, né, o deslocamento dos filhos de uma casa para outra geraria um risco à saúde, né? Essas decisões, elas atingiram principalmente aquele genitor que convivia menos tempo, né, com os filhos, né? Se a gente pegar um lapso temporal de 15, 30 dias, né, com menos convívio, que acaba sendo ainda, na maior parte das vezes, o pai, porque mesmo nós tendo a guarda compartilhada, como a guarda padrão da nossa legislação, com a responsabilização conjunta dos filhos e o tempo de convívio mais equilibrado, ainda a gente tem muito uma guarda compartilhada com fixação de residência da mãe, né? Então, claro, temos muitos casos que com o pai, né, compartilhando a fixação de residência com o pai, mas ainda a maioria é com a mãe. E essas decisões se pautaram, então, nesse risco à saúde, e na parte final do parágrafo 2º do artigo 1583, que diz que essa divisão equilibrada do tempo tem que levar em conta a situação fática e o interesse dos filhos, e também o artigo 1586, que diz que, havendo motivo grave, o juiz pode determinar o convívio de forma diversa. Então, as decisões acabaram determinando um convívio, um contato apenas virtual, né, e não presencial. Não foi o meu entendimento no início, eu acabei dando algumas decisões no sentido de que os pais deveriam, então, resolver essa questão do convívio, atendendo aí as normas, as regras dos órgãos da saúde, tentando manter um convívio presencial ou, então, no caso, também um convívio virtual, apelando um pouquinho aí para o bom senso, pelo menos nesse momento, né? Só que aí depois eu acabei lendo um artigo do professor José Fernando Simão, logo no começo de abril, que ele chama, onde ele colocou escolhas trágicas, e aí ele disse que o bom senso não resolve nada, porque o meu senso pode ser bom, do outro, eu acho que o meu senso é bom, o outro acha que o senso dele é bom, e se não for o mesmo senso, a gente não chega em lugar nenhum. Então, realmente, eu percebi que, né, teria que, enfim, enfrentar melhor esse problema, mas é que no começo a gente, né, todos ficamos aí um pouco atordoados com esta situação. Então, eu acabei realmente já entendendo que eu acho que não dá para presumir, né, que a criança vai ficar melhor na casa da mãe ou melhor na casa do pai, ou que ficando na casa de um outro o risco é maior, né? Eu não sei, né? Eu não sei. Pode ter risco na casa da mãe, pode ter risco na casa do pai, eu não tenho nenhum dos dois. Porque se os dois estiverem fazendo isolamento, se cuidando e tomando todos os cuidados, né, é difícil presumir, né, que só pelo deslocamento a gente vai ter essa transmissão. Então, eu entendi melhor, até uma sugestão do professor João Aguirre, de que seria melhor, claro, evitar essa questão de durante a semana, né, ter o convívio, no final de semana, alternado, mas sim um convívio um pouquinho maior, como se fosse aquelas férias escolares, né? Não necessariamente, talvez, todo o tempo, mas com um tempo maior para se evitar pelo menos a quantidade, né, de deslocamentos, né? Então, no fim, tentando, eu acho que é importante justamente tentar manter um convívio presencial para
manter este vínculo afetivo, partindo da premissa, claro, né, gente, que existe esse vínculo afetivo, né? Porque onde não tem um vínculo afetivo, já não tinha um convívio, então vai continuar não tendo, né? E é claro que a gente tem uma questão importante também, inúmeras situações, né? Que de idade dos filhos, né? Nós temos desde as crianças pequenas, né? Crianças de mais pré-adolescentes, no início da adolescência, adolescentes, né? Então, essa situação de dividir um pouco essa questão das férias, né? Ou como se fossem umas férias, elas funcionam a partir de determinada idade, né? Quando as crianças são menores, realmente fica, às vezes, mais difícil. As questões familiares, quando os pais se separam, quando as crianças são muito pequenas, elas são sempre mais difíceis. Não sei, as colegas talvez enfrentem isso, eu, pelo menos, como juíza, enfrento. Eu tenho tem mais dificuldade, né? Porque, às vezes, o vínculo ainda não está formado, a criança tem uma ligação muito forte com a mãe, é a questão do pernoite e tal. Então, quando eu digo que essa solução é boa, com crianças pequenas talvez seja mais difícil, né? Pode ser que realmente tenha que se suspender. E o pior é que com essas crianças pequenas, esse contato virtual também é difícil, né? Porque elas não, né, assim, elas não ficam muito tempo, né? E aí surgiram algumas sugestões de gravar alguns vídeos, né? Enfim. Então, o que eu só acho importante é que não se tenha um modelo, né? Simplesmente os juízes, eu sei que é difícil, há uma tendência, né, de a gente, bom, é melhor suspender tudo e não ter risco nenhum, né? Mas eu acho que, sinceramente, não dá para a gente ter simplesmente um modelo de decisão dizendo que estão suspensos qualquer contato, qualquer convívio, e com presunção de que o contato vai gerar um risco, né? Eu acho que a Alete falou também da revisional, a gente tem que olhar o caso concreto, a gente tem que ver a idade das crianças, o pedido, né? Acho que tem que ter um indício também de que mostrar um pouco, né? Talvez de imediato que existe efetivamente o risco, senão a gente tem aí uma questão importante que é o contraditório, né? De ouvir a outra parte. O juiz, então, suspender, eventualmente, mas não suspender simplesmente uma decisão, suspende sem tempo. O juiz pode, talvez, num pedido desse, suspender durante uma semana, 10 dias, e depois ouvir a parte contrária, né, para ver essa questão, e aí sim decidir. E aí, para encerrar essa minha fala inicial, que eu acho que é importante também, eu pelo menos tenho essa prática, acho que os juízes podem olhar o que eu chamo de antecedentes familiares, né? Porque hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, nós temos os processos digitais há muitos anos. Então, se não for um processo em andamento, se já tivesse sido julgado a questão da guarda e do convívio, eu acho que o juiz pode também, além do contraditório, olhar um pouquinho esse processo, é fácil, é rápido, e ver o que aconteceu ali, como é que se chegou na estipulação da guarda, acordo, sentença, acordo depois de muito tempo, com perícia, não perícia, e até para a gente analisar eventualmente se esses pedidos de suspensão, ainda mais no começo, não resvalam um pouquinho na alienação parental, né? Então, acho que são importantes esses tópicos. Eu acho que para a gente começar era isso, né? E depois estou aqui aberta com as colegas, amigas queridas, ao debate. Muito obrigada, doutora Betina. Realmente o tema da visitação e da guarda é um tema muito delicado mesmo, porque tem essa questão que a senhora comentou no começo, tem o contato, tem o afeto, tem a saudade do pai, a saudade da mãe com os filhos, né? A gente vê por aí alguns casos em que as mães ou os pais, dependendo de quem está com a guarda, mesmo em caso de guarda compartilhada, está com bastante receio mesmo de ter essa troca, vamos dizer assim, da criança ir para a casa de um e para a casa de outro. Então, é uma questão muito delicada que, nesses tempos aí de pandemia, a gente tem que tomar mais cuidado do que o cuidado que normalmente a gente toma nas ações de família, que são ações delicadas por sua própria natureza
e a doutora, como juíza da vara de família, tem casos e mais casos em que a gente pode verificar esse tipo de situação delicada. E muito obrigada, parabéns aí pelas suas palavras e dividir o seu conhecimento, o seu convívio dia a dia na vara de família com a gente. Por fim, então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa presidente, professora Cláudia também, como todas disseram, amigas e professora da PUC São Paulo, onde eu tive o prazer de fazer algumas aulas com ela, como minha professora. Então, agradeço novamente o convite e digo que é uma honra estar aqui com todas vocês. O tema da professora Cláudia, então, a respeito da mediação e conciliação nas ações de família, voltado mais para esse foco aqui nessa época de pandemia, né, professora Cláudia, doutora Cláudia? Então, por favor, nos diga, na sua opinião, quais são esses principais aspectos da pandemia na mediação e na conciliação, que também é um assunto bem delicado nessas ações de família, algumas já comentadas aqui, guarda, alimentos, e outras que ainda a gente não tenha comentado, e principalmente como nessa época nós vamos fazer, né, a mediação no caso de um conflito, por exemplo, no que o casal ainda está morando, né, convivendo sob o mesmo teto. Com a palavra, professora, por favor. Boa noite a todos e a todas. Queria primeiro agradecer a presença de todos aqui, vocês que estão nos vendo pela internet, e registrar que é uma imensa honra compartilhar esse painel com as ilustres juristas, professoras, e ainda sob a presidência da doutora Isabel Pantaleão. Não tem nada mais realizador para um professor do que encontrar a aluna que supera o mestre, que é como é o caso da Isabel. Então, eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês. De jeito nenhum. E, de fato, como as minhas antecessoras, a professora Arlete e a professora Betina comentaram, a família é o espaço privilegiado da vida afetiva. A criança ali é recebida no lar familiar para o seu cuidado, na educação, e é nesse ambiente, é nesse espaço que as afeições, as lealdades, solidariedades, também amores e ódios se constroem, né? Se constroem laços entre os membros, entre a sociedade. Então, sem dúvida, o vínculo é relevante nessas relações estabelecidas no ambiente familiar. E quando há uma controvérsia, esse vínculo precisa ser considerado. E a mediação é uma ferramenta, é um instrumento que traz a possibilidade de tratar de todas as demandas, de todos os pedidos, muitas vezes, essa posição que a pessoa chega na justiça, ou mesmo perante o mediador, aquela monoideia, puxa, eu vim aqui porque eu me sinto injustiçada, muitas vezes é uma dificuldade de diálogo, ou mesmo uma dificuldade de superar adequadamente o luto pela separação, que desencadeia muitas vezes um processo de destruição ou um processo de reação negativa em relação ao ex-cônjuge. E nesse processo o mediador cabe muito bem, porque a mediação ela não vai tratar tão somente do pedido declarado, muitas vezes dos interesses que estão subjacentes àquele conflito ali. E o mediador ele tem essa função, é uma figura relevante, é esse terceiro que vem auxiliar os interessados a compreender essas questões, esses interesses ocultos muitas vezes no conflito. Muitas e muitas vezes o conflito se instaura decorrente de uma dificuldade de comunicação, ou mesmo do rompimento do diálogo, pela dificuldade de escutar a outra parte, de enxergar o outro ponto de vista, de colocar o sapato do outro. Então, o mediador ele vai atuar para auxiliar as partes para identificar esses conflitos, esses interesses subjacentes ao conflito, de forma que possam efetivamente restabelecer a comunicação, identificar por si mesmo as possibilidades de resolução
consensual, que sem a menor dúvida geram benefícios mútuos, porque vão considerar o vínculo. Não se trata tão somente de definir quem vai visitar ou quanto da pensão será reduzida ou fixada, mas, além disso, considerar o vínculo que une as partes. Então, a mediação é essa técnica no qual essa terceira pessoa imparcial e desinteressada não vai prescrever a solução, vai auxiliar esse mediador, as partes, na facilitação do diálogo, da comunicação, e atuar no sentido de encorajá-las a construir por si mesmo a transformação do conflito, né? Então, as partes passam, então, a ideia é que passam a ser protagonistas e a trabalhar na reconstrução daquele problema e na construção de uma solução. Isso porque muitas e muitas vezes as partes parecem se acomodar e entregar a um terceiro a solução do seu conflito, se acomodam nessa situação, porque não é fácil, muitas vezes com dor, lidar com um problema que gera essa angústia, mas é necessário, porque nós temos ainda, em razão até da nossa formação e da cultura, da nossa cultura, de buscar na sentença uma solução exclusivamente. Então, a mediação ela veio para contribuir. No novo CPC, nós temos lá no artigo 3º e também em relação à mediação, o artigo 694, que estimula o juiz, mais do que isso, estabelece a regra que a solução consensual da controvérsia das ações familiares deve sempre iniciar ou deve conter com veemência a busca de uma solução consensual. E para isso o juiz pode dispor, inclusive, de suspensão de várias técnicas, pode suspender o processo, pode indicar para mediação privada ou levar ao sejusque, ou seja, hoje o tribunal oferece essa possibilidade, né? E aí é preciso dizer, o advogado na mediação ele tem uma função diferente daquela de enfrentamento nas ações judiciais. A função dele não é de resgatar aqueles fatos que foram delineados numa petição inicial. A função do advogado é dar um apoio técnico, é garantir que haja uma isonomia no trato das questões em discussão e em negociação. E nós temos, é claro, no nosso sistema jurídico hoje, um subsistema, 2 leis que tratam da mediação. A mediação judicial está no novo CPC. Depois do CPC, que entrou em vigor em 2016, nós tivemos, a partir do artigo 334, o assunto mediação voltou para a pauta do dia a dia de todo operador do direito, na medida que estabelece, então, uma audiência inicial de mediação, que não é uma audiência de conciliação, que deve ser realizada por um mediador preparado, não é? Então, o mediador ele deve considerar, e diante de um conflito, o mediador ele deve olhar para os pilares da mediação e conferir uma visão, uma perspectiva positiva do conflito, pois o conflito se constitui, sem a menor dúvida, na raiz das mudanças pessoais e sociais. Todos nós passamos por conflitos, todos nós. A diferença entre um conflito que gera uma controvérsia, gera um litígio, é a forma como nós abordamos. Então, é a tarefa do mediador ajudar as partes a ver o conflito de uma maneira mais positiva e observar que na comunicação nós encontramos uma força muito grande nas palavras para a solução desses problemas. E é preciso ouvir, né? Hoje as pessoas, isso é uma prática, estão com dificuldade de ouvir o outro, não é? E também exortar a negociação na busca dos interesses. E aí nós encontramos na família, no direito de família, então, esse apoio do mediador. Mas a questão, Isabel, que você coloca, como resolver isso diante da situação que nós estamos hoje, ainda em isolamento, um grande número em isolamento? Se as partes estão com um conflito dentro da própria casa, como o mediador pode, então,
por meio virtual, estabelecer uma comunicação. Se as partes estão de acordo, porque o primeiro grande pilar da mediação é a vontade das partes, procuram alguém para auxiliar nessa comunicação, é possível fazer esse diálogo, o mediador de um lado da tela do computador e as partes em conjuntas, ou até mesmo na mesma casa, em ambientes separados. Porque o que vai fazer o mediador? Criar um ambiente adequado para que o diálogo se estabeleça, ou então que esse diálogo, que possa estar tendo ruído, seja aprimorado por meio dessa intervenção do mediador preparado para isso, não é? Preparado para isso. Perguntar se tem acordo não é uma figura, não é um ato que o mediador faça. Não é? Então, o mediador, se dentro da própria casa, é possível, é mais difícil isso acontecer, mas isso é possível. Cabe às partes, diante dessa dificuldade, buscar um apoio fora. Mesmo com um advogado que pode indicar um mediador privado para fazer eu diria, essa intermediação. O mediador é esse terceiro neutro que tem essa função. E esse mediador ele vai dar um enfoque voltado para o futuro, utilizando uma linguagem prospectiva. Por exemplo, ele pode perguntar, olha, como é que funciona para vocês daqui para frente, nessa situação? Esse conflito, ele é agora que vocês estão convivendo mais, as diferenças aparecem, quer dizer, muitas perguntas podem ser feitas. Essa técnica de perguntas é muito poderosa para a mediação, não é? Porque não cabe ao mediador indicar a solução, então ele vai criando estratégias para que as próprias partes se apoderem, se sintam em condições de estabelecer premissas para avançar em busca de uma solução. Agora, se as partes estão em domicílios separados, um terceiro que venha estabelecer por meio de várias plataformas que nós temos. Olha, até por WhatsApp é possível, que é mais fácil, inclusive, mas pelo Zoom e por inúmeras plataformas, estabelecer um diálogo. É possível, sim. É possível, sim. É possível, sim, que isso ocorra. O que as partes precisam é, de fato, saber que essa possibilidade existe, não é? Então, veja, para as questões colocadas quanto à prisão, quanto a alimentos, quanto a visitas. Bom, ok, eu não estou vendo meu filho há 2 meses, porque a família está muito apreensiva com o enfrentamento dessa pandemia. Eu tenho como fazer diferente e não tenho acesso virtual, não é? Então, como fazer isso? Ora, se não tem condições, são 2 possibilidades. Voltar ao juiz, dizer pelo menos o acesso virtual precisa ser garantido, ou então estabelecer um diálogo direto, ou ainda por meio de um terceiro neutro, que é esse mediador preparado para, eu diria assim, gerenciar esse diálogo que está difícil, né? As pessoas em casa têm muitas angústias, com dificuldades. Essa angústia ela pode repercutir de uma forma muito mais acentuada nessas relações que são estabelecidas. E se tem alguma coisa que ficou pendente de solução nessa relação que terminou, e essa família, com o tempo, ela vai se estabilizar, vai se reconstruir de um outro modo, mas até que isso aconteça, esse mediador, ciente disso, poderá utilizar as suas técnicas, compreendendo o que está acontecendo e utilizando das técnicas. Uma das técnicas muito interessantes é a possibilidade de conversar com as partes, fazendo, sim, uma síntese do relato, permitir que as partes falem. É transformador criar espaço de fala e de escuta. Realmente é mágico. Criando esse espaço de fala e de escuta, é possível, por meio da recontextualização, que esse mediador, que essa mediadora siga, então, conduzindo esse procedimento, porque as partes possam, mesmo durante a pandemia, ter uma solução, avançar nas suas questões e não estar estagnado, porque isso gera isso acentua, isso vai intensificar esse sentimento, às vezes, de dificuldade, de impotência que a própria pandemia nos traz por estarmos em casa, não é? E muitas vezes, você veja, a solução que o tribunal deu, que a professora Arlete comentou,
a prisão domiciliar. Olha, todos nós estamos em casa, então qual é a força que teria? Quer dizer, aquela pessoa que está do outro lado, precisando de alimentos, com muitas dificuldades, enxergando essa solução, se sente muitas vezes injustiçada. Muitas vezes o mediador pode vir a dizer, olha, levar para outra parte que está em casa, em prisão domiciliar, uma perspectiva que ela não está enxergando. Olha, eu aqui quero fazer uma troca com você, vamos voltar a conversar, vocês dois querem o bem dos filhos. Via de regra, os pais querem, sim, muito bem dos filhos. O que ocorre é muitas vezes que os filhos podem ser utilizados como instrumento de agressividade direcionado ao parceiro por essa dificuldade de superar o evento da separação, esse luto, né? Esse ato de desencadear esse processo de vingança pode muitas vezes utilizar o filho, e cabe ao mediador, observando isso, lidar com essa questão. E às vezes, uma fala pode trazer à tona um pouco de luz àquela angústia que obscurece a situação, não só do casal, mas principalmente do filho, que é a grande vítima nessa situação. Então, a mediação, ela é um instrumento que pode ser utilizada, as pessoas podem buscar. Falem com seus advogados, os advogados poderão indicar profissionais, inclusive aqueles que não têm possibilidade de pagar, buscar, quem sabe, uma solução para isso e saber que é uma ferramenta relevante hoje, relevante e muito adequada, porque a mediação não trata só do pedido que a parte chega no judiciário, lida também com os vínculos que são eternos quando tem filhos, não é? Então, são essas considerações iniciais que eu queria tratar. Eu gostaria de aproveitar agora de fazer uma pergunta para a professora Arlete, que foi a primeira palestrante, e também depois para a professora Bettina, não é? Nós tivemos uma decisão recente do Tribunal de Justiça, a pedido da Defensoria Pública aqui de São Paulo, que requereu a penhora de 50% do auxílio emergencial do pai que recebeu para ser transferido para os filhos, né? Para o filho. Então, eu queria saber sua opinião, se isso cabe, e por que 50%? Como é que se estabelece essa pensão? 30%, 50%? Como é isso, não é? Então, essa é a primeira pergunta. Eu queria aproveitar e também já fazer uma segunda pergunta para a professora Bettina. A exposição de vocês foram muito inspiradoras, questões muito adequadas nesse momento de pandemia. Nós, de fato, temos uma situação anômala e temos que tratar com tudo isso, não é? Em relação, então, à visita, como neutralizar que essa questão da natural dificuldade e necessária proteção que temos que ter para os nossos, estar atentos aos nossos entes queridos, neutralizar o acirramento de uma situação que é muito prejudicial para o filho, que é a alienação parental, não é? Como neutralizar isso? Porque se fora dessa situação é mais fácil identificar, e o diálogo, eu digo, é o melhor caminho para reaproximar, para trazer um pouco mais de tranquilidade, sanidade, quando há essa dificuldade no relacionamento, no fim de um relacionamento, não é? Então, são essas as questões iniciais que eu exponho, e agradeço muito a presença de vocês, a iniciativa da Arlete, a ideia de fazer esse webinar com esse tema foi da professora Arlete, muito feliz a ideia, e convidar a Bettina e me convidar também para estar aqui. Agradeço muitíssimo, e a Isabel, que preside de uma forma fantástica esse evento. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cláudia. Suas considerações são extremamente importantes, inclusive aqui no chat a gente já tem as participações tratando do papel do advogado como um papel muito importante aí na condução dessas questões, de não apenas provocar o litígio, mas, na verdade, tratar, exatamente como a professora falou, escutar
a parte contrária, não é porque tem um eventual litígio que a gente não pode parar, perguntar, escutar o que a outra parte tem a fazer, as considerações para poder tratar a questão de uma melhor forma. E quem diria, se a gente está mais junto hoje do que nunca, né, com as nossas famílias aqui em casa, numa situação de conflito, eu acredito que as pessoas têm mais dificuldade em tratar, em conviver aí com esse recolhimento que nós estamos. Você já fez, inclusive, uma pergunta que eu ia fazer para a professora Arlete do auxílio emergencial, então a gente poderia... e aqui no chat também estão perguntando como é a questão dessa penhora ou dessa determinação de repasse do auxílio emergencial, né, que o governo instituiu aí, né, nesse nosso momento aí de crise. Então, com a palavra primeiro a professora Arlete para fazer essas observações, por favor. Obrigada. É uma ótima pergunta, realmente já era objeto de reflexão da Isabel, ela já tinha comentado isso comigo, e ela iria mesmo fazer essa pergunta, né? E eu vejo que aqui no chat nós também temos. Eu penso que sim, perfeitamente adequado fazer penhora sobre o auxílio emergencial, porque na obrigação alimentar, nós também temos esse fator diferenciador, né? As regras de impenhorabilidade que nós temos para os outros tipos de obrigações não existem aqui na obrigação alimentar. Então, nós podemos penhorar tudo que seja relativo à remuneração. Então, salário, aposentadorias, previdência privada até, e inclusive o auxílio emergencial. Se esse é realmente o problema, o filho, por exemplo, está muito necessitado, não tem de onde tirar algum numerário para a sua sobrevivência, e o pai, que também está na mesma situação, mas recebeu o auxílio emergencial, é perfeitamente possível que isso seja usado para o suprimento dos alimentos, porque, em primeiro lugar, nós temos que proteger a vida. E eu acho que nessa hipótese aí, isso está muito latente, né, a questão da vida, porque para fazer penhora em relação ao auxílio emergencial, nós vemos aí uma necessidade extrema, né? A pessoa precisa mesmo daquele valor para se manter. Então, eu entendo perfeitamente possível, sim, fazer essa penhora, tá? No meu modo de ver, sim. É isso, né? Agora, Betina? Obrigada, professora Arlete. Eu queria só fazer uma consideração. Naquela questão da revisional, faltou eu dizer que precisa que aquele que vai requerer a revisional tenha que produzir as provas das suas alegações, né? Também não basta alegar. Tudo que ele for alegar em relação às modificações havidas tem que ser provado, tá? Eu tinha esquecido de falar sobre isso. Tá legal, obrigada pela complementação. Vou passar rapidamente, até por conta do nosso tempo aqui, a palavra para a professora Betina e emendar a professora Betina com uma pergunta feita aqui no nosso chat, e depois as outras também, se quiserem comentar, do Dr. Cauê da Cruz. Ele diz o seguinte, vou ler a pergunta. Uma vez deferido o pedido de tutela de urgência de suspensão das visitas presenciais do incapaz ao genitor ou aos seus avós, e observado o relaxamento gradual dessas medidas de distanciamento social determinada nessas fases aí que o governo do estado de São Paulo vem de relaxamento, ele pergunta, qual critério o julgador deve utilizar para deferir o pedido de revogação da tutela e voltar, então, a permitir essa visitação presencial, as coisas voltarem como antes, né? Como que essa transição, então, né, vai acontecer? Porque a gente chegou num momento em que teve uma pausa, né, uma parada por conta das recomendações do governo e da saúde, e aí agora a gente vai voltar para o status quo, vamos dizer assim, né? Como vai ser essa transição, então, para a gente voltar à vida normal?
Bom, primeiro só queria fazer um ganchinho aí no que a Leti falou, né, sobre o revisional, da questão de provar, né, a Leti, a mesma coisa com a questão de pedir a suspensão, né? Eu acho que, é o que eu falei, tem que ter um início de demonstração, né, de que ir para a casa do outro é perigoso, né? Não só pelo fato de ir, mas que ir para a casa de um pai ou de uma mãe constitui um perigo, né? E alguma indicação de que um pai ou a mãe não estão cumprindo isolamento, ou tem uma situação de risco, com razão do trabalho, alguma coisa específica, né? Porque eu acho que não dá para dizer, não vai mais conviver Enfermeiro, né? porque Um tem, eu acho que, enfermeiro. enfermeiro. Então, assim, eu acho que tem que trazer alguma coisa, né? E aquilo que eu falei, aí suspende talvez um pouco e escuta a outra parte, mas tem que ver. Porque, assim, o que não dá, o que eu acho é dizer o seguinte, eu quero a suspensão porque agora não tem mais convivência, tem isolamento. E o juiz diz, deu fim à suspensão porque tem um risco e ponto. Né? E aí, Cláudia, com isso, neutralizar a alienação parental é justamente não fazer isso. Né? É olhar um pouco o caso concreto. Se for um processo em andamento, o juiz tem como é mais fácil, né, o juiz verificar. E eu vou te dizer, Cláudia, que os processos meus em andamento, onde já tinham indício de alienação parental, foram os primeiros pedidos em que veio, foram os primeiros processos onde vieram os pedidos de suspensão. Por isso que é muito delicado, né, essa questão do pedido. Então, Cláudia, neutralizar a alienação parental não é fácil na vida, na nossa realidade antes. Não é fácil, é um trabalho hercúleo. A mediação, você sabe, me conhece, eu sou fãzíssima da mediação, fui coordenadora de 2 SEJUs, que eu acho que é o caminho, né? E eu acho que aqui também, até, Cláudia, para a gente tentar chamar alguém, no caso, se houve até uma suspensão, ou o pai ou a mãe não estão conseguindo ver, talvez uma conversa mesmo, e se não chamar o mediador, com os advogados, né? O papel do advogado, gente, é demais importante, né? Vocês são a primeira porta do cliente. Então, assim, chamar o outro e talvez tentar mostrar, e vocês chamarem o colega para conversarem, para dizer o seguinte, olha, não precisa ter medo, eu estou cuidando de tudo, eu estou fazendo isolamento, eu vou tomar todos os cuidados. E aquilo que você falou, Cláudia, não dá para imaginar que pais que tenham vínculo com os filhos não vão cuidar dos filhos. Não dá para pensar que eles vão querer que os filhos se contaminem e contamine todo mundo. Né? Então, eu acho assim que essa é a forma de neutralizar, realmente não impedir, simplesmente, acho que tem que tentar manter um contato presencial dentro do que é possível. Né? E aí, na resposta da pergunta feita, na verdade, eu acho que, eu até vi uma decisão hoje no site do IBDFAN, de um juiz de Santa Catarina que permitiu que os filhos viessem para São Paulo com o pai. Então, eu acho muito importante essa questão do tempo mesmo. Agora, nós estamos 3 meses de pandemia. Não dá para se manter aquele distanciamento, aí acho que é o Caio, não lembro o nome dele, mas assim, não só porque está, no meu entender, não só porque está havendo um relaxamento, mas porque não tem condição de ficar mais, né? Imagina se ficou 3, são 3 meses, no caso de Santa Catarina foi isso, o pai já fazia muito tempo. E outra coisa, acho que é importante, hoje os pais estão com trabalho remoto, os filhos também estão com escola remota. Então, foi o que esse pai, que mora em São Paulo, falou. Eles estudam em Santa Catarina, mas eles podem ter aula aqui em São Paulo comigo. Então, essa é uma situação muito diferente que a gente está vendo, né? Então, eu acho que precisa muito mesmo cuidado, eu acho que, e aí, no sentido de que talvez, por exemplo, eu li também um artigo dos adolescentes, ou crianças maiores, de 7, 8, 10 anos, eles estão trancados em casa, só estão tendo aula virtual, não encontram os amigos. Talvez justamente uma ida para a casa de um pai, né? Ou para, ainda no maior caso, ou da mãe, sair um pouco daquele ambiente, até é bom, né? Para uma questão psicológica, física, afetiva, tudo, né? Estão trancados ali, então, assim, eu acho que é nesse sentido, tá? Cláudia, para quem respondeu, eu acho que tem que sim, eu acho que nós estamos em outro patamar, a gente não sabe quando vai acabar, né? Não sabemos quando isso vai acabar. Tem uma flexibilização, mas em alguns lugares que flexibilizaram já teve um retrocesso. Então, isso parece que vai longe, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em medidas daqui para frente, né? Exatamente. E a ideia sua de talvez
sugerir até para a parte, ao invés de fazer uma visita de um final de semana, fica 10 dias, não é um ir e vir, ficam todos na mesma casa. Então, o advogado pode utilizar essa ideia e fazer esse pedido de alteração de visita provisório neste período, considerando que não vai, né? Não haverá nenhum prejuízo escolar, considerando o homeschooling, como a gente tem aí, né? Tem o home office, o homeschooling. Então, nós, advogados, podemos fazer esse pedido. E claro que o juiz também pode até sugerir, mas é mais difícil. Cabe ao advogado fazer o pedido, não, Arlete? O que você acha? Então, eu comentei com a Betina sobre isso, eu tive um caso que a escola antecipou as férias, em vez de julho, fez em maio. Uhum. E aí a gente fez o pedido para o pai poder ficar o tempo das férias, que havia sido combinado para julho, que ele pudesse exercer em maio. A mãe negou, nós fizemos o pedido ao juiz, e o juiz disse que não, que tem que cumprir o que está lá no acordo. Então, eu fico pensando que esse juiz não teve uma análise da situação atual que nós estamos vivendo para poder, acho que, acomodar, né? Porque se a escola fez as férias em julho, as crianças ficaram dentro de casa com a mãe, por que não poderiam estar com o pai nesse período, né? Evitaria isso que a Betina falou, de ficar porque ele continuou tendo que pegar nos fins de semana alternados, quando ele poderia ter passado todo o período das férias que ele tinha direito com os filhos sem ter o deslocamento. Mas o juiz não pensou nisso. Então, às vezes, a gente se depara com juízes que não têm uma noção, assim, muito das questões familiares e da realidade, né? Temos uma pergunta também muito interessante sobre guarda e visita. E quando o pai não procura visitar, o que fazer, então, para que se altere essa situação? Aproveita a pandemia para se afastar dos filhos. O que vocês acham? O advogado e a juíza? Uma situação delicada. O que pode o advogado fazer ou a mãe fazer para que isso seja menos impactante para a vida do filho, né? Queria ouvi-las. Vai, Betina, fala. Justamente essa é uma pergunta aqui do nosso chat. Não, eu vou responder. Na verdade, Cláudia, eu tive na verdade, foi uma colega, até advogada, que ponderou que tinha uma mãe que trabalhava, eu não lembro agora, na área da saúde, né? E não tinha com quem deixar os filhos, por quê? Porque muitas vezes a ajuda de uma mãe e de um pai são com os avós, e agora os avós têm que ficar longe, né? Porque são idosos. Não tinha com quem deixar. E aí que pediu para o pai ficar. O pai se recusou, falou que primeiro pediu o exame para o filho e se recusou. Mas, na verdade, Cláudio, eu acho que já é um pai que... eu não acho que ele se aproveitou dessa situação. Já é um pai que não tem o vínculo. Então, infelizmente, quando isso acontece, quando não há esse vínculo, o pai... pode ser a mãe também, mas infelizmente a gente tem mais os casos dos pais que já se afastaram, né? Eles vão continuar aproveitando mesmo, agora que não vão querer chegar perto. E aí, aquele guardião fático, né? Que tem toda a responsabilidade, se no caso for a mãe, que já tinha todo esse peso de ficar sozinha, Cláudia, agora está mais sozinha. Porque não tem o pai para ajudar, não tem eventualmente os avós. Então, é uma situação. E como impor isso? Judicialmente, nós temos como impor? Nós temos como impor judicialmente? Mas isso? Eu acho que dá. Eu acho que é sempre mais difícil impor um fazer do que um não fazer, né, Cláudia? É melhor você dizer não faça e suspenda o convívio do que obrigar a fazer o convívio, né? É como obrigar ao convívio, obrigar a buscar, né? É difícil. Uma mãe entrava, eu quero que o pai busque o filho, é muito difícil. Tem força sim, né, Cláudia? Você que é processualista, né? Obrigações de fazer, tem a questão. Mas e aí, Cláudia? Multa agora tem que ser rápido, né? Vai ter dinheiro para pagar. Eu acho que a multa é uma solução, mas não resolve o problema agora. Né? A mãe está ali com o filho, né? Normalmente vai ter que escolher uma terceira pessoa, né? Quando há essa recusa. É uma situação bem difícil. Nós estamos em situações muito delicadas e muito difíceis mesmo. Isabel, desculpa, Betina, é que tem umas perguntas no chat aí, você quer falar? Eu falo uma aqui, além dessa aí da questão de não visitar, que foi feita pela doutora Patrícia Massa, e respondida, então, pela doutora Betina, nós temos aqui doutor Tavares perguntando, na maioria dos casos, o processo está extinto.
Então, ele fala, o genitor teria que ingressar com uma nova ação para modificar, ainda que provisoriamente, esse regime de visitas, porque seria um fato novo aí para a gente alegar nessa nova ação. Talvez a professora Arlete ou a professora Cláudia e até a professora Betina também podem comentar um pouquinho, lembrando aí que a gente está chegando no horário, né, para ter que, infelizmente, terminar aqui essas excelentes discussões. Bom, no meu modo de ver, precisa de uma se a ação já está extinta, precisa de uma nova ação, um novo fato jurídico, então precisa iniciar uma nova ação. Aí eu não sei se as minhas colegas concordam ou não. Se, de fato, fosse rápido, tirar do arquivo a ação, eu acredito que poderia fazer um pedido incidental, porque já tem todo o histórico. Mas às vezes, né? Demora mais de não sei quanto tempo, né? Não vale a pena muitas vezes, né? Não demora muito, Arlete, no digital é na hora, é um segundo, é só querer. No digital, o ideal. Mas... Não é o que tem acontecido. No físico é bem pior. No físico é bem pior. Mas no digital, o pessoal de cartório aí demora também um pouquinho. Não sei se eu tenho tido azar. Eu queria expor uma pergunta para a Arlete e para a Betina, da doutora Débora Adorno. Ela pergunta qual é a possibilidade da criança ser ouvida em juízo. Né? Agora? Nessa situação? Fora dessa situação, e acho que nessa situação é mais difícil. A mãe ali na frente, filho, fala que você não quer ficar com o pai. Nessa situação eu acho que é impossível, e fora dessa situação, a gente tem todas aquelas cautelas, né? É melhor ser escutado pelo profissional primeiro, uma psicóloga, e também a questão do ECA, né? Depois dos 12 anos, enfim, tem toda essa questão. Ontem mesmo eu comentava isso numa aula que eu dei sobre ações de família. A gente tem um artigo específico, né, que diz que quando for tratar de questões de abuso ou de alienação parental e tiver que ouvir a criança, não é o juiz que tem que ouvir, quer dizer, ele até pode ouvir, mas sempre acompanhado do auxílio dos profissionais da área. E o que tem sido realmente realizado é que o setor de psicologia, né, e outros profissionais que vão, na verdade, auxiliar aí para ouvir a criança. Não, a gente não deve expor a criança perante um judiciário para o juiz ouvir, né? Então, acho que isso não deve acontecer. Acima de 14 anos, 12 anos, né? Fala o ECA, mas aí ok, mas mesmo assim eu ainda acho ruim. Tipo assim, é um ambiente formal, é um ambiente que não traz um espaço adequado para que a fala seja espontânea de uma criança, e ali ela está, muitas vezes, para uma criança ser ouvida, tem um nível de litígio e que o cônjuge que convive mais tem um acesso, então isso tudo tem que ser visto com profissionais experientes, né? E com tempo para isso, fora disso. Não é? Sob pena de criar um trauma, né, para a criança. Claro, claro. E eu queria aproveitar agora, agradecer, nós temos a nossa conselheira, a doutora Patrícia Massa, que está nos ouvindo, ela é presidente da Comissão de Direito Público. Muito obrigada, doutora Patrícia, por estar conosco aqui. Então, doutora, por conta aí do adiantado da hora, eu tenho só mais uma pergunta para falar para vocês aqui do chat, e aí a gente já termina a nossa conversa aqui para as considerações finais de vocês, né? A doutora Patrícia Rocha, desculpe, pergunta: como ficaria o andamento das ações de guarda com a paralisação dos estudos psicossociais? E aí isso me faz pensar também das necessidades de prova pericial, por exemplo, que devem ser no IMESC, as provas que devem ser produzidas, um exame de DNA, que a gente nem conseguiu falar do tema, porque o tema é muito extenso, tem muitas questões para falar, mas, de uma maneira geral, se vocês quiserem dar uma palavrinha dessa questão dos tantos estudos psicossociais e até necessidade de prova, até para fixação de alimento, no caso de alimentos que não foram fixados de maneira provisória, né, precisa da prova mesmo para convencimento do juiz. Professora Arlete, se a senhora quiser, por favor.
eu tenho casos em que há necessidade desses estudos psicossociais e eu tenho, das duas maneiras aconteceram. Alguns juízes determinaram que só depois do término da pandemia é que esses estudos serão realizados, e eu tenho juízes que, mesmo assim, fizeram o envio do ofício para o IMESC, por exemplo, e o IMESC designou a data para colher, né, fazer o exame, enfim, normalmente, quer dizer, marcou para uma data posterior, mas já está marcado, pelo menos, né, deu esse encaminhamento. Eu acho que, pelo menos isso, o juiz deve dar encaminhamento para ser realizado. Acho que não deve deixar o processo paralisado por conta disso, né? Eu tive alguns assim, mas eu acho que não deveria acontecer dessa forma, né? Principalmente no caso de alimentos, eu acho que as provas têm que ser realizadas, nem que seja através de uma audiência, por exemplo, por videoconferência, que é perfeitamente possível, desde que as partes, claro, tenham condições dessa participação, né? Eles tenham acesso a essas ferramentas. E acho que deve ser realizado dessa forma. Também tive juízes que adiaram, simplesmente cancelaram as audiências e deixaram para depois da pandemia, o que eu não acho que deve ser o adequado, né? Eles deveriam procurar realizar pela videoconferência, né? Vocês não acham, meninas? Eu fico numa posição aqui, né? Porque eu sou juíza. É porque a Betina é juíza. Vamos ver o que ela vai fazer com a vara dela. Eu vou ter que falar. Vocês não contra, Betina? Não, na verdade, eu fiz o que você falou. Assim, as remessas continuam, principalmente também no setor de psicologia social, né? Os processos estão sendo encaminhados para designação, mas realmente elas também estão em casa, e teve também no começo, assim, o tribunal também suspendeu, quer dizer, é uma situação que a cada dia uma coisa, a gente também não sabe, né? Mas elas estão designando sim, só que também com uma data futura. Eu vi, acho que alguém escreveu aqui, que já soube de caso que fez com máscara e com todos os cuidados. Eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Nós estamos entrando em outra fase agora, né? Então, acho que precisa começar a dar um encaminhamento mesmo, tomar as cautelas, que a gente vai, porque o fórum vai voltar daqui a pouco com todas essas cautelas, né? Então, acho que os peritos também vão ter que ter essas cautelas. Houve uma paralisação, né? Não tem como, tudo, né? Um prejuízo todos temos, né? Por isso que eu acho que é importante, no caso do meu tema, ter uma decisão mesmo sobre o convívio, independente de uma perícia, né? Que vai retardar um pouquinho, né? E acho que aí o advogado, e nós estamos aqui na OAB, ele tem a tarefa de buscar soluções criativas para um período transitório que é excepcional, que é o imponderável, né? Então, buscar, olha, ao invés aquilo que nós falamos já, ao invés de fazer uma visita uma vez por semana, ir final de semana com ir e vir, fica um período na casa, insistir, buscar o juiz, insistir. Nós temos a tarefa de ser persistente, porque o juiz também tem muitos casos. Acho que, olha, tenho aqui a Mônica falando que as práticas colaborativas é uma nova maneira aí da advocacia, e também traz essa forma de lidar com um problema litigioso para uma solução, não é? Então, era isso. Obrigada, professora Cláudia. A gente tem muito assunto aqui para comentar, né? Um assunto, na verdade, vai puxando o outro, e com a experiência rica de vocês também, a experiência rica aqui dos nossos participantes, né? Dando também esses comentários a respeito de casos práticos, porque aqui a gente também tem esse foco de casos práticos, mas infelizmente a gente tem o limite do tempo aí, do horário. Então, eu vou passar a palavra a cada uma de vocês para fazerem, então, suas considerações finais, já deixando os meus parabéns aqui para todas as exposições, ao compartilhamento do conhecimento de vocês com a gente aqui é muito importante, ainda mais nessas ações de família, que são ações muito delicadas, que mexem não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal, quando as experiências viram próprias, né? As experiências profissionais viram experiências próprias também, com essas dificuldades todas.
Então, seguindo a ordem aí das exposições, professora Arlete, por favor, um minutinho das suas considerações finais. Então, eu só queria acrescentar ao que eu falei no início sobre a questão da prisão domiciliar ou suspensão. Esqueci de comentar também que aquela ação na verdade, um HC, né, um habeas corpus, em que foi decretado a pedido da Defensoria Pública que o efeito fosse coletivo, né, para todos os presos, fosse decretada a prisão domiciliar, essa foi uma decisão provisória, né? Então, essa decisão ainda tem que ser proferida de maneira definitiva. E isso, segundo o que nós estamos comentando, né, Betina, deveria ter acontecido ontem, esse julgamento. Mas, com alerta pela Betina, eu andei pesquisando e entrei até no processo, não tem ainda nenhum indicativo de que já tivesse mesmo sido proferida essa decisão. Então, acho que tem que aguardar, nós vamos ter também soluções aí nesse processo. Então, a gente tem tanto a lei, que vai trazer essa previsão de prisão domiciliar até 30 de outubro, como nós temos essa decisão a ser proferida nesse processo em que tem a decisão que foi de forma para todo mundo, né? Para todos os presos de dívidas de alimentos. Tá bom? Queria só complementar isso. Obrigada, professora Arlete. E quero agradecer a todas, agradecer a Cláudia por viabilizar isso tudo, já ia esquecendo, né? E agradecer por podermos ter realizado esse projeto, e eu gostei muito de participar com todas vocês, e acho que foi um bom debate que nós precisamos repetir. Com certeza. E assunto não vai faltar, né, para a gente conversar. E aí, na sequência, professora Betina, por favor, suas considerações finais aqui. Eu quero destacar, a gente falar de pandemia, falar desse isolamento, de coisas mais tristes. Mas vamos pensar num ponto positivo, né? Vamos acabar um ponto positivo. Então, no sentido de que as situações de convívio familiar, de trabalho, elas vão se modificar, né? Nós estamos falando na pandemia, mas nós vamos ter um reflexo. Um grande reflexo, todos falam, é que se verificou viável o trabalho remoto, né? Então, o que eu vejo de positivo? Talvez a gente consiga implementar com mais força o que diz a lei sobre a guarda compartilhada e de um equilíbrio no convívio. Porque hoje, na prática, a gente não tem. O que alguns falam de uma guarda compartilhada disfarçada, porque a gente tem uma guarda compartilhada, residência, muitas vezes, com a mãe e o pai vendo finais de semana alternados uma vez na semana. Então, eu acho que com esse trabalho agora mais remoto, talvez uma flexibilidade maior, esses pais possam ficar mais com os filhos, né? Porque, às vezes, o que dificulta esse convívio mais tempo é a logística de deslocamento, de hora de trabalho, de trânsito, a criança na escola mais longe. Então, quem sabe tudo isso tenha vindo para a gente poder não só aumentar agora, né, ou dar um período maior, não digo, claro, sempre 10, 15 dias, mas de alguma forma aumentar esse convívio, a gente aplicar efetivamente a guarda compartilhada com equilíbrio de convivência, que é isso que eu acho que nós temos que buscar e mudar a mentalidade, né? Temos que avançar, né? É devagar, mas temos que avançar, e talvez essa pandemia tenha vindo aí como um ponto positivo, apesar de todas das dificuldades. Quero agradecer, não tem nem palavras, né, de agradecer o convite, a participação, poder encontrar a Cláudia, a Arlete, né, e a Isabel, que encontro menos, e obrigado a todos, a OAB, quem está aqui por trás do evento, né, importante, e aí todos que estão nos ouvindo até agora, muito obrigada, e até uma próxima. Dá para fazer mais uns 3, 4, né, Cláudia? Muito assunto. Um abraço para vocês, um beijo. Beijo carinhoso e afetuoso de longe. Obrigada, professora Betina. Para terminar, então, professora Cláudia, por favor, as suas considerações finais. Quero, antes, deixar registrado aqui
os participantes, ouvintes nossos que estão até agora nos escutando, parabenizando todas vocês aí pelas brilhantes explicações, explanações, e eu faço coro a esse elogio, porque realmente a gente cresceu mais com os conhecimentos compartilhados de vocês. Por favor, doutora Cláudia. Para encerrar, eu queria agradecer a presença das expositoras, dizer que estar com vocês aqui não é só motivo para crescer no conhecimento, mas também matar um pouquinho a saudade, né? Eu acho que essa comunicação virtual tem essa tarefa. E como diz a Bettina, há realmente uma quebra de paradigma, e nós precisamos fazer com que isso seja para a melhoria da nossa vida e da melhoria das nossas famílias, né? Mas eu queria até propor para vocês a gente ampliar um debate, talvez numa próxima situação, num próximo evento, fazer, ao invés de exposições, só debate, perguntas, né? Que nós tivemos muitas perguntas, e agregar aqui o pessoal da prática colaborativa, da mediação. Vamos fazer, quem sabe, um evento, né, doutora Mônica, que está nos prestigiando aqui. Agradeço muito a presença. Fazer um evento com debates, questões, e que todos mais perguntas e mais respostas, e que possamos, então, avançar nessas ideias. Eu acho que o advogado, que é ainda a primeira pessoa que as pessoas com dificuldade têm, ele é procurado, esse advogado precisa ter na sua caixa de ferramentas mais possibilidades, que não só o litígio, ou mesmo dentro do litígio, ferramentas que contribuam para trazer um pouco mais de tranquilidade, de paz e harmonia familiar. É considerar o vínculo de fato que a família tem no contexto dos pedidos judiciais também, não é? Então, queria agradecer, Isabel, obrigada pela sua participação, pela presidência dessa mesa, que tornou tão organizado e produtivo. Muito obrigada a todos, e um especial agradecimento àqueles que estão aqui na OAB, 4 pessoas nos acompanhando para que esse evento ocorra, não é? Até esse horário. É um grande prazer contar com vocês, o Denis, o Tiago, a Danila, que estão sempre firmes em um trabalho intenso, permitindo que esses eventos ocorram, que nós estamos longe, isolados, mas não estamos sozinhos, sempre conectados, né? Aos servidores também, olha aqui, ó, servidores do TJ também estão aprendendo muito com essa palestra. Muitíssimo obrigada. Que bacana. Obrigada, gente. Foi meu servidor, se for o João, foi meu diretor lá em Osasco. Muito legal. Que bacana, que bacana. Obrigada, então. Que bom, fico muito feliz. Agradecer também aos ouvintes, né, por terem nos ouvido até agora. Muito bom. E vamos programar o próximo com debates, então, ok? Sim, vamos sim. Ampliando o painel. Pra gente verdade. Aqui. Tchau, então, gente. Gostaria de agradecer a todos e dou por encerrada. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada, professoras, aí pelo conhecimento de vocês, partilhado com a gente essa noite. E até uma próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Bem, senhoras e senhores, com as ações de família e a pandemia. Muito obrigado pela participação e prestígio. Ótima noite a todos.